Olá, muito boa noite, caríssimos alunos. Professor Francisco José, hoje, quarta-feira, por sinal, dia 1º de setembro de 2021, nós estamos reiniciando o nosso encontro e hoje com as aulas de número 5 e 6, aula de número 5º, tratando dos princípios de direito ambiental e, em seguida, a aula de número 6, tratando do licenciamento ambiental. Meus amigos, como vocês vêm acompanhando conosco desde a primeira aula, o sistema de direito ambiental e de proteção do meio ambiente é um sistema de direito autônomo, isto é, ele é dotado de autonomia jurídico-científica, ou seja, tem base jusfilosófica própria, não depende de forma alguma de outro subsistema de direito, embora possua base de fundamentação na estrutura que nós falamos na última aula, que é a estrutura constitucional. É importante que nós saibamos, já no contexto dessa primeira aula hoje de direito ambiental, falando dos princípios, que tudo em nossa vida, nós voltamos o pensamento dos princípios como algo muito importante em nossas vidas. Imagine os senhores que cada um de vocês devam ter princípios, regras de convivência, regras morais, regras éticas, que norteiam a vida dos senhores. Muitas vezes nós lembramos dos ensinamentos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. E tudo quanto aquilo que favorece a formação humana e humanística, ela tem base em princípios, valores. Isto não é diferente com o direito ambiental, muito pelo contrário. O direito ambiental e o meio ambiente é um subsistema de direito com autonomia própria, autonomia científica e jurídica própria, cujos vários princípios encontram base de sustentação também no direito contratual, melhor, no direito natural. E nós buscaremos levar aos senhores como que se dá esta compreensão. Então, vamos lá. Do ponto de vista do conceito, princípio é o início de alguma coisa, é algo que marca o ponto de partida de quem deve realizar uma função ou uma atribuição. Percebam, portanto, que, como eu acabei de falar aos senhores, todos nós temos princípios. São regras mestras de ação que nos conduz a realizar um determinado ato. Fundamenta o meu agir interior e o meu agir exterior. Portanto, a conjunção de dois elementos, o agir interior e o agir exterior, fará com que eu adote uma determinada postura que vá de encontro a esta ou aquela necessidade. Dito isso, no campo do direito ambiental e da preservação do meio ambiente, quando eu me deparo diante de situações que requerem uma análise a respeito da preservação do meio ambiente, eu indago qual é a postura que devo adotar. É uma postura preventiva? É uma postura reativa? É uma postura de sustentabilidade? Ou é uma postura do que deixa como está e nós vamos fazer o nosso trabalho do jeito que queremos? Será que é isso mesmo? Aí vem a questão da ética do meio ambiente. Esta casa comum chamada espaço ambiental, ecossistema ambiental, é uma casa comum, onde todos moram, pessoas humanas, seres animais. Então, isso é muito importante para aquilo que nós compreendamos e aplicamos na nossa vida, na nossa realidade. Do ponto de vista hermenêutico, ou seja, o que é hermenêutica? Vocês devem lembrar. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Quando nós aplicamos as regras de direito em qualquer subsistema, direito civil, direito penal, processual civil,
direito do consumidor, direito do trabalho, processual do trabalho e todos os demais ramos, nós estamos sempre diante da interpretação da norma jurídica. Interpretação do caso concreto, a experiência jurídica, a experiência da doutrina e da jurisprudência são absolutamente indispensáveis para a interpretação do direito. Isto não é diferente com as normas de direito ambiental e, portanto, com a defesa do empreendedor da atividade econômica frente a uma demanda judicial, por exemplo. Então, princípios são dados de fundamentação e de sustentação de um sistema ou de um subsistema de direito, para lhes outorgar base científica de suporte e compreensão. Então, o direito civil, por exemplo, ele tem base de sustentação na teoria geral da vontade, na teoria geral da relação jurídica, na teoria geral do interesse. Várias teorias explicam o direito civil, vários princípios fundamentam o direito civil. Então, o subsistema de direito civil é outorgado pela autonomia da vontade e a base de relação humana existente entre as pessoas, sejam físicas ou jurídicas, ou sejam físicas e jurídicas. Ora, no direito ambiental, nós temos essa base de sustentação e de suporte, cujo catálogo maior é o artigo 225 da Constituição Federal, que outorgou ao legislador claramente a seguinte referência: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado e à coletividade o dever de preservá-los para as presentes e futuras gerações. Que coisa linda! É a partir daí que brota os princípios de sustentação do subsistema de direito ambiental, que nós, numa classificação, encontramos ele no direito constitucional e, portanto, no direito público por excelência. Então, meus amigos, quando o direito ambiental ele encontra base de sustentação na Constituição Federal, é importante que nós compreendamos que não é só isso. Nós temos, assim como nós temos nos outros subsistemas de direito, no subsistema de direito ambiental, nós temos as normas infraconstitucionais. Política Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional das Unidades de Conservação, Política Nacional das Relações de Consumo, nós falamos do direito difuso, Política de Recursos Hídricos, de Recursos Sólidos, o Código da Água, o Código de Pesca, a questão da gestão das bacias hidrográficas, a lei que determina a educação ambiental, a lei de crimes ambientais. Veja que o subsistema não é tão simples, muito pelo contrário. É um sistema muito, mas muito complexo, mas que está entrelaçado, todos os subsistemas a ele, fazendo com que haja o quê? Uma sustentabilidade do subsistema aos outros, fazendo isso, ó, havendo o quê? Uma segurança forte nesse subsistema de direito. Portanto, o subsistema de direito ambiental possui base científica e jusfilosófica nos princípios que lhe dão suporte. E aqui é importante trazer a visão realiana do que são os princípios. Princípios são enunciações normativas de valor genérico que condicionam e ordenam a compreensão do ordenamento jurídico e a aplicação e integração do mesmo para a elaboração de novas normas. É isso. É para isso que servem os princípios. Para guiar, para nortear, para seguir de seta para o legislador criar novas normas jurídicas. Ainda que possamos compreender que várias normas jurídicas estão
recheadas de princípios de direitos. Por isso, há quem entenda que princípios são normas, né? O valor vida, por exemplo, é um princípio que está contido na Constituição Federal, princípio da liberdade, da igualdade, né? Princípio da dignidade da pessoa humana, são princípios, são valores e são normas jurídicas. Uma classificação muito importante é referida pelo professor Vili Santiago Guerra Filho, da Universidade Federal do Estado do Ceará, e que agora, recentemente, creio que há uns 2 anos, voltou para a PUC de São Paulo. São verdades fundantes do sistema e do conhecimento. Olha que importante. Os princípios são verdades fundantes do sistema. Como tais, são admitidas como evidentes. Por quê? Porque fundamentam, dão lógica, dão completude, fazem com que nós compreendamos, né, a existência desse sistema de direito e dos demais. Por isso, são normas fundantes. E aqui, importante notar que os princípios gerais do direito e de direito ambiental são estruturas normativas de direito, ok? Dão suporte ao sistema de direito, tá? Então, se eu tomar por referência o direito ambiental, eu tenho princípios e valores que dão sustentação, que dão suporte, que dão equivalência, e, portanto, é a própria razão de ser desse sistema. Porque imagine se o legislador ou se os doutrinadores apenas dizem, a partir de hoje existe uma disciplina chamada direito ambiental. Mas qual a fundamentação? O que lhe outorga conteúdo e validade no plano da efetividade? Como assim? Pois é. Como assim? Portanto, não foi fácil o legislador, o intérprete, tampouco não foi fácil o doutrinador criar os princípios que dão suporte ao direito ambiental. Os princípios assumem, portanto, na estrutura da norma jurídica, referências de apoio. Referências de apoio, de interpretação, de sustentação e de integração aos demais subsistemas de direito. Por fim, encontra neles o suporte da própria existência, tá? É isso, meus amigos. Eu pergunto aos senhores: dúvidas, perguntas, esclarecimentos? Por hora, estou tranquilo. Na verdade, nós estamos falando aí em linhas gerais, né, dos princípios, a importância aí no estudo, né? Certo. Ótimo, então vamos prosseguir. Se nós temos princípios que dão suporte e estrutura ao direito ambiental, não é de se olvidar que ele deve ter uma origem. Então, qual é ou qual foi o marco de origem dos princípios de direito ambiental? Eu respondo. Os princípios de direito ambiental tiveram compreensão na própria Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972. Foi a partir de lá que as autoridades, os estudiosos, os filósofos, os juristas, formularam 26 princípios chaves para aquele trabalho que lá iniciou-se. Portanto, foi a própria comunidade internacional que buscou na experiência humana e na necessidade da qual estavam lá organizados para poder escrever os primeiros princípios de direito ambiental. A partir de lá, vieram outros, mas lá em Estocolmo encontrava-se a fonte, a origem desses princípios. Claramente que quando você constrói 26 princípios, a doutrina tem um papel
enorme de buscar interpretar esses princípios e, sobretudo, aplicá-los na realidade prática, ok? Então, meus senhores, nós separamos alguns princípios importantíssimos, talvez os mais usados na realidade nossa, da nossa vida acadêmica, da nossa vida jurídica, na experiência do escritório, para que nós possamos fazer uma reflexão a partir de agora e poder tratar com os senhores pormenores desses princípios no contexto da ciência do meio ambiente e do direito ambiental. Pois muito bem. O primeiro princípio, talvez o mais importante, ou um dos mais importantes, na construção da teoria do direito ambiental e da proteção do meio ambiente, é o princípio do direito humano fundamental. A Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, portanto, adotou o meio ambiente como um direito fundamental. Eu posso fazer uma pergunta para os senhores, assim, e os senhores podem entender, nossa, que pergunta babaca, que pergunta sem lógica. E eu pergunto, então, para os senhores, o que é fundamental? Né? Vamos trabalhar aqui com esse questionamento. O que é fundamental? O meio ambiente como um direito fundamental. Por quê? Né? Vamos trocar aqui um diálogo, né? Vamos fazer um feedback sobre esse questionamento. Primeiro, eu sempre observo nas perguntas que faço para que o aluno descubra na pergunta o núcleo da pergunta. E o núcleo da pergunta aqui é a referência fundamental. O que é fundamento? Ou o que é fundamental? E aqui abrimos o leque. O que é fundamental na vida? O que é fundamental no meio ambiente e no direito ambiental? Um por vez. Vamos lá. Quando os senhores desejam comprar um terreno para construir, eu acredito que os senhores não vão comprar qualquer material para empreender a sua construção, para edificar a sua construção. Acredito também que os senhores também não irão jamais construir sua casa onde o senhor vai morar de qualquer jeito. Acredito eu que haverá os senhores de comprar os melhores materiais, os mais adequados, fazer o melhor alicerce, porque é a partir dos alicerces que os senhores terão um fundamento para erguer as paredes da sua casa. Então, o que é o fundamento? Fundamento é aquilo que dá suporte, é aquilo que garante a existência de uma coisa, de um ser, de um objeto. Olha que interessante. Fundamento é aquilo que dá suporte. Os princípios dão suporte ao direito ambiental. O alicerce dá suporte à casa. Os princípios dão suporte ao direito ambiental. Portanto, aquilo que dá fundamento à existência do homem é aquilo que outorga-lhe o direito de usufruir do meio ambiente onde ele foi colocado pela divindade. Então, meio ambiente é um direito humano fundamental. Por quê? Sem meio ambiente, nenhum homem, nem espécie nenhuma do planeta Terra consegue sobreviver. Diz o Gênesis, repito, em 6 dias o mundo foi criado, no 7º o Senhor descansou e deu poder e autoridade para o homem governar, administrar e reger a terra. É isso que dá suporte, é isso que dá fundamento à existência do direito ambiental. E o homem tem direito à liberdade, à igualdade, ao desfrute das condições de vida que esse meio ambiente possa lhe assegurar. Daí dizer que ninguém tem direito a ocupar e a ser dono
de porção nenhuma do meio ambiente. Ninguém pode, de forma alguma, colocar o ar que respiramos dentro de uma garrafa e dizer, agora isso aqui é meu, eu domino o ar. Quer respirar? Respire aqui. Não, porque nós sabemos que do ponto de vista da ciência, o ar ele é impossível, né, de ser consubstanciado em sua totalidade. Eu posso uma porção do ar aprisionar numa garrafa, mas jamais a sua completude. Ora, se eu não posso fazer isso, muito menos eu não posso e não estou autorizado a poluir o meio ambiente. A lei outorga e me dá condições de poluir até um determinado parâmetro, porque senão eu não consigo explorar o meio ambiente e dele extrair os bens necessários para a satisfação das minhas necessidades e das necessidades outras que o homem tem. Então, todos nós, de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Estado e à sociedade o dever de preservá-los. Aí o senhor lê, impondo-se ao Estado e à sociedade. Opa! E o indivíduo? O indivíduo, meus amados, na evolução da teoria do pensamento jurídico, o indivíduo foi inserido na contextualidade do grupo. Gravem isso. O indivíduo está contido na contextualidade do grupo. Ele é um ser que não mais vive num casulo, ele não mais vive isolado, mas é um ser que se agregou e se multiplicou intelectual e também, metaforicamente dizendo, é um ser multifacetado. Então, nós temos que, em conclusão, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é fundamental porque nele residem as necessidades inadiáveis do homem. Eu quero comer, eu vou ao meio ambiente. Eu quero comer arroz, feijão. Eu preciso comer farinha, por que não? Eu preciso da farinha de trigo. Eu vou no meio ambiente. Eu quero água, eu vou captar no meio ambiente, transportá-la à estação, tratá-la e tomá-la depois de distribuída. Portanto, ter direito à água, ter direito aos mananciais, todos têm, mas tem regras de controle para a aquisição do produto e do serviço. Por quê, professor? Porque nós vivemos numa sociedade regulada por normas jurídicas. Olha, meus amigos, eu vou contar uma história para vocês aqui muito interessante. Quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, e eu estava formado, e quando eu comecei a advogar na empresa, eu auxiliava uns 8 advogados lá. Eu era, vamos dizer assim, estava na função de técnico jurídico e eu auxiliava 8 advogados. Como as demandas eram muito grandes, vinham demandas de toda a natureza. Então, eu me recordo que várias vezes entraram ações da seguinte natureza: a água é um bem natural. Ninguém tem o direito de se apropriar. A companhia de saneamento não pode se apropriar da água e também não pode jamais cobrar, instituir tarifa, porque desde o princípio dos tempos, a água foi dada por ser humano. Foi, nossa, que maravilha, isso é lindo e é maravilhoso, eu acredito nisso aí, faz parte da minha vida. Mas, eu dizia, e o mundo se perturbou. E quando o mundo se perturbou, criou-se o Estado. E o Estado passou a reger as vontades humanas e os bens que estas pessoas haveriam de adquirir. E, portanto, eu disse, excelência, se o autor da ação diz que a água é um bem inapropriável, a água é um bem natural, eu não discordo,
e ele não quer pagar, então, excelência, eu coloco nas mãos dele a liberdade para ele implantar uma rede de captação de água, uma estação de tratamento, uma estação de distribuição e que ele pague tudo por isso. O que é que você acha? Você conseguiria fazer isso? Claro que não. Ninguém conseguiria fazer isso. A não ser baixasse os lábios perante o reservatório natural, os rios e as represas, e beber a água impura do jeito que está. E aí estaremos pouco mais dias, menos dias, doentes. Então, todos nós temos esse direito fundamental ao meio ambiente e às porções de bens que este meio ambiente nos concede. No entanto, nós vivemos num Estado de direito, onde a norma jurídica regula as relações humanas e, portanto, diz o que deve e como deve ser feito esta ou aquela situação. Muito boa noite, Ivonete. Seja bem-vinda. O que você achou, doutor, da colocação? Eu achei muito importante os princípios, comparando, inclusive, com a meio ambiente ecologicamente equilibrado com liberdade, com vida, né? E é só um pouquinho, para quem ainda não é atuante, igual a mim, só um pouquinho difícil ainda de trazer para a prática, né? Porque você vê o meio ambiente, ele é todo distribuído a propriedade dele aonde dá, onde não dá. Por exemplo, o ar, igual foi o exemplo. Não tem como se apropriar, porque se desse, o homem já tinha se apropriado, estava comercializando, né? O indivíduo. Exatamente. Ainda na prática, algumas coisas, por exemplo, aí a gente comparando o ar, não sei se eu vou fugir muito, mas aí já fala, né? Mas comparando o ar com a terra, com a água e outras coisas mais, não deveria ter diferença, né? Mas acontece que entre esses, o único que não foi possível instaurar a propriedade é o ar, né? Mas enfim, vamos seguir a aula que a gente tem que muito aprender aqui. Segundo a Dilma, pode estocar o ar, né? A Dilma é incrível. Bom, ela criou essa tese. Então, em continuação, nós temos o princípio do bem ambiental difuso. Por que difuso? Porque ele, de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, é para as presentes e futuras gerações. Então, é um bem cuja categoria não pertence a A ou a B, mas pertence a todos. E esse todo é multifacetado. É um direito transgeracional, presentes gerações e futuras gerações. Bem ambiental ou bem ambiental difuso é um bem transgeracional para as presentes e futuras gerações. Doutores, na prática, pode ter claro, numa defesa de direito ambiental, onde há ofensa ao sistema de direito ambiental, ou quando o senhor está defendendo o seu cliente, principalmente se o seu cliente é a sociedade ou é uma comunidade, como a comunidade de Brumadinho, como a comunidade de Cataguases, tá certo? De Mariana, o senhor vai poder usar esses princípios aplicando. Excelência, a minha comunidade de Brumadinho terá suas gerações prejudicadas por força da ação deletéria desta empresa que danificou o meio ambiente e, portanto, levou as moradias de todos os habitantes. Portanto, Excelência, é condição sine qua non que Vossa Excelência conceda liminar para que todas as famílias que perderam suas casas tenham como morar num vilarejo, num hotel, sobre as custas da empresa, até que se decida o mérito final desta causa. É um argumento muito forte. Artigo 225 da Constituição Federal. O conceito de difusividade
ou a sua compreensão mais ampla, está no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. A defesa dos interesses difusos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, portanto, por meio de ação autônoma, ou a título coletivo, mandato de segurança coletivo, ação declaratória de natureza coletiva, ação civil pública, ok? Ação popular coletiva, porque você tem ação popular individual, mas tem a coletiva, e assim por diante. Então, por meio de ações individuais e ações coletivas, você defende o meio ambiente no estado em que ele se encontra, seja porque ele foi ofendido por alguém, seja porque você precisa garantir o estado em que ele se encontra. Então, o inciso 1, 2 e 3 do Código de Defesa do Consumidor me traz esta referência da proteção ao meio ambiente individual, coletivo e difuso. Depois, com en passant, com mais calma, que os senhores vão ver o material que eu lhes passei, consultar a doutrina equivalente para conferir e melhorar o aprendizado. Terceiro princípio, o princípio do desenvolvimento sustentável, também tem sua origem na Conferência de Estocolmo. Agora, naquela ocasião, nós tínhamos a compreensão de que o mundo estava sofrendo uma ação deletéria enorme, extremamente prejudicial ao mundo todo. Portanto, era preciso compatibilizar, equilibrar o uso do meio ambiente desordenado e sem controle através de um controle ordenado. E nós sabemos que o controle das coisas só se faz com a criação de norma jurídica, de norma legal, e todo um processo de conscientização. Portanto, meio ambiente e sustentabilidade são conceitos que se complementam na questão da proteção do meio ambiente e do uso do empreendedor da atividade econômica, das potencialidades. Então, eu preciso compatibilizar a extração do recurso ambiental com a necessidade de usar este recurso na produção do meu empreendimento, mas protegendo as bases de extração lá no meio ambiente. Exemplo, minério, areia, pedra, água. Nós vivemos hoje no Brasil uma espécie de crise hídrica que tem sua origem no processo, eu já disse, no introito da nossa aula, lá na aula inaugural, no processo de assoreamento das bases de sustentação hídrica. Pelo mundo todo, rios já desapareceram. Aqui no Brasil, as fontes hídricas na capital de São Paulo estão a nível mais baixo do que aquelas que estavam em 2013, 2014. Portanto, e ora que a necessidade de se consumir água aumentou muito mais. Então, é importante compreender essa sustentabilidade à luz do quê? De uma conscientização. Através do implemento de uma conscientização ambiental, existe uma lei de política ambiental na área da educação que precisa muito mais ser implementada. Portanto, o implemento da atividade econômica deve observar, atender e cumprir as normas de proteção dos recursos ambientais. Como eu disse, Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, Lei de Política Nacional de Recursos Sólidos, recursos hídricos, caça e pesca, Código Florestal, tudo isso disciplina a ação humana sobre as potencialidades do meio ambiente. Dando continuidade, nós temos o quarto princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana, que correlata àquela noção de fundamento do direito ambiental. Se nós não temos espécie humana,
o meio ambiente não será importante para ele somente para as espécies outras que não o homem. Por meio desse princípio, portanto, objetiva-se preservar a pessoa humana e qualquer outra espécie animal. Percebam que o princípio fala em pessoa humana, mas não relega as demais pessoas, ou melhor, as demais formas de vida existentes no meio ambiente. Lembrando aqui, para que depois não lembre que eu confundi, somente a pessoa humana é sujeita de direito. Os animais em determinado sistema de proteção podem receber uma proteção equiparativa no termo da norma, mas jamais a qualidade de ser humano, porque ser humano é só o homem e a mulher. Para que haja dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, é preciso que o meio humano seja equilibrado, saudável, apto, apropriado e em condições de ser usado as suas potencialidades, ok, minha gente? Em continuação, nós temos o princípio da prevenção, cuja origem está no artigo 225 da Constituição Federal. É considerado um mega princípio. Por quê? Ele busca, no contexto da disciplina de meio ambiente, fazer com que cada um de nós compreendamos que é preciso haver uma ação antecedente de preservação do meio ambiente. Para quê, professor? Para evitar a adoção de ações consequentes e drásticas, como, por exemplo, proibir que o ser humano use determinada fonte de recurso porque ela já se tornou escassa. Então, prevenir requer a compreensão de uma ação antecedente. Ou eu tomo uma ação para evitar, e eu também tomo uma ação negativa, portanto, uma omissão, ação por omissão, para quê? Para não agir deleteriamente. Tá? Então, muito importante isso. Nas ações de reparação por dano ao meio ambiente, senhoras e senhores, aqui vem a questão prática, é muito usado o princípio da prevenção como fundamentação antecedente de que aquele que causou o meio ambiente não preveniu. Não estabeleceu, por exemplo, o licenciamento ambiental. Não renovou o licenciamento. Atrasou a renovação das licenças, por exemplo. Não fez o estudo EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, e, portanto, não tinha condições de colocar o empreendimento para funcionar, se eu, como empreendedor, não tomei as cautelas exigidas, nós vamos ver no objeto da próxima aula, do artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Tá? Veremos oportunamente. Então, é isso. Prevenir é antes, porque senão depois remediar vai ficar mais difícil. Tá? Em continuidade ao artigo, ao inciso, nós temos o inciso 6º. Princípio da precaução. Diz o seguinte, se eu preciso usar uma tecnologia cuja base de efetividade ou de eficácia ainda é duvidosa, opa, eu devo acender a luz de alerta. Eu devo me precaver. Por quê? Imaginem os senhores, se uma determinada atividade econômica, que eu não sei as consequências que ela pode gerar ao meio ambiente, caso eu use e vier a colocar em prejuízo o meio ambiente, a minha responsabilidade é total. Artigo 225, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ok? Então, precaução. Não, ainda não. Imagine a questão das vacinas esse ano. Né? E fiquei imaginando muito isso. Nós precisamos da vacina, mas eu preciso me precaver
os laboratórios, as autoridades públicas dos países precisam se precaver, quais serão as consequências caso alguém tome uma vacina. Eu começo hoje vou começar a produzir uma vacina hoje. Opa, trabalhei 8 horas seguidas, tá boa a vacina, eu tomo amanhã. Pode ser que 5 minutos depois você tenha um cadáver. Por quê? Porque não seguia aí todas as fases de estudo e de produção do antídoto contra o coronavírus. Isso é uma ideia recente para entender o que pode ser aplicado na questão do meio ambiente. Imagina um agrotóxico que eu não conheço as potencialidades ruinosas, caso eu aplique, que pode gerar danos ao meio ambiente. Ok? Então é isso. O princípio 7. Princípio do usuário pagador. O usuário pagador consiste num princípio que impõe ao empreendedor da atividade econômica e todo aquele que degradar o meio ambiente o dever de contribuir financeiramente pelo uso dos recursos ambientais, cuja utilização foi para fins econômicos. Você há de perguntar, professor, se eu uso água para o meu empreendimento produtivo, é porque eu pago que eu posso esbanjar? Não. Porque ele não impõe a tarifa ou a taxa que você pague, não é para você abusar, muito pelo contrário, é somente para você manter o seu empreendimento econômico, tá? Então, nós precisamos ter muita cautela ao falar desse artigo, desse princípio, porque ele é um princípio que apenas irá compreender o seguinte: o Estado impõe a obrigação do usuário de pagar pelo bem que ele está extraindo, porque o uso dele será para o proveito econômico e pelo empreendimento de base da sua empresa. Veja, senhoras e senhores, um exemplo muito claro. Se eu tenho um hotel fazenda, eu tenho 1, 2, 3, 4 poços artesianos, eu preciso pagar, eu preciso ter a outorga de uso desses poços, eu preciso que a água que está sendo usada seja periodicamente passada por um laboratório para que me dê a chancela de que aquela água não vai causar danos à minha vida. E eu pago por esta água. E ao pagar por esta água, eu pago pelo poder público, pelos resíduos de esgoto que ela produzir. Daí a tarifa pública, tá? Então você paga porque você está usando o bem ambiental, chamado água, que está no subsolo, você capta, paga por essa captação e você paga porque você produzirá os resíduos, tá certo? E utilizará da rede pública para escoá-lo para a estação de tratamento, tá bom? Então, é nesse sentido. Princípio do... Opa, vamos lá. 8º, princípio da reparação ou da responsabilização. Então, se eu uso o meio ambiente, se eu empreendo economicamente, ou qualquer ação minha, por exemplo, eu descarto um pneu irregular, esse pneu descartado irregularmente, ele vai gerar danos ao meio ambiente, cedo ou mais tarde. Por isso que só o fato de descartar já gera imposição de multa. O só fato de eu andar com o escapamento do meu carro soltando fumaça preta, né, aqueles odores horríveis, já implica na imposição de multa ambiental pelo poder municipal ou pela agência reguladora. Em São Paulo, nós temos, por exemplo, a CETESB. Se eu causei danos ao meio ambiente, portanto, eu preciso reparar o meio ambiente. Exemplo clássico, os desastres ambientais de Cataguases, Mariana, Brumadinho, os desastres ambientais da Bacia da Guanabara, de Cubatão,
Césio em Goiânia, tá certo? Chernobyl e tantos outros. Toda a ação do empreendedor da atividade econômica ou do ser humano em sua atividade isolada que causa o dano ao meio ambiente é passível, à luz do artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, passível de reparação ambiental. Nos exatos termos do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81, Política Nacional do Meio Ambiente, a responsabilidade civil também é objetiva. Não é objeto da aula de hoje, mas eu já pergunto para os senhores, o que é uma responsabilidade objetiva, professor? É aquela que não se indaga das causas ou dos elementos de aferição de culpa para dizer que alguém é responsável. A culpa, nós veremos logo mais, ela advém da compreensão interior de, opa, eu cometi uma falha, então eu acordei, mas acordei tarde, deveria ter pensado antes. Eu sou culpado porque em determinado momento a minha ação causou dano. Mas no sistema de direito positivo, a partir dos danos decorrentes da Revolução Industrial, onde o motor a explosão começou a gerar muitos danos, o empreendimento econômico mecanizado, o legislador estabeleceu uma presunção de que a fonte geradora de dano, aquele que detinha ou detém a responsabilidade pela fonte geradora de dano, é o responsável direto pelo dano que cometeu. Daí dizer objetiva, porque não se indaga se a pessoa, o empreendedor, agiu com culpa, não. Mas apenas se indaga onde está a origem do dano, quem é o responsável pela fonte do dano? É fulano? Ele é responsável, objetivamente. Isso é muito bom, porque hoje, todo o sistema de direito, onde nós buscamos a responsabilização civil, nós nos damos, ou lidamos com uma questão da responsabilidade civil objetiva. Nono, princípio da educação ambiental. Lá no artigo 225, meus amigos, diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado o dever de preservá-los para as presentes e futuras gerações. Como eu farei para que as pessoas se conscientizem desse dever de preservar? Através da educação ambiental. Como que eu implemento a educação ambiental? Por meio de política pública. Lei 9.795 de 99. Através do quê? De sua inserção em bases curriculares do ensino fundamental, médio, do ensino universitário e assim por diante. Muito boa noite, doutora Rosane Almeida. Seja muito bem-vinda às nossas aulas de quarta-feira. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bom. Muito obrigado por estar conosco, doutora. Então, meus amigos, é importante dizer isso. Ah, professor, o ser humano é mal educado, o ser humano joga lata de plástico, joga cigarro, Você está fazendo a sua parte? Você está fazendo a sua parte de se autofiscalizar e você não fazer isso? Percebam, portanto, que a questão da educação ambiental não é algo simples. Por quê? Porque carece de uma compreensão principiológica, da ética, que deve prevalecer frente à norma, e a norma vir apenas a nos regular naquilo que nós não somos capazes, pela própria ação, de proteger. Claro e evidente que falta muito das autoridades públicas
e buscar implementar a lei de educação ambiental. Não é, e não se trata de um discurso bonito. E aqui eu lembro do direito positivo. O direito é norma, acabou, e tem que ser aplicado. Agora, as autoridades educam ou simplesmente aplicam sem educar? Impondo pesadas multas, muitas vezes. Então, o poder de exigir a aplicação da norma está na mão de quem deu o poder para criar. Está na mão do povo, da sociedade. E a sociedade muitos não conhecem. Né? E, infelizmente, meus amigos, eu lembro de um professor, esqueço o nome dele, mas ele tem um livro chamado Outro Lado do Meio Ambiente, onde afirma que a questão da preservação do meio ambiente deve passar pelo coração. Se não passar pelo coração, vai ser difícil colocar em prática. Porque o ser humano, infelizmente, desculpa ter que falar, nas palavras de Bento XVI, cardeal Ratzinger, Papa Emérito, ele vai dizer que o maior problema do ser humano no século XXI é a sua insensibilidade. É fato. Então, esse princípio é muito mais amplo para nós. Se nós tivermos essa consciência, eu vou me educar, vou educar meus filhos, vou educar os de casa, e a quem eu os puder, né? Aqueles a quem eu puder referir a cautela, não faça isso, por favor, senão você vai prejudicar o meio ambiente, já estarei ajudando. Em continuidade, princípio da função social da propriedade. E aqui, meus amigos, eu adoro este assunto, porque função social da propriedade foi a minha dissertação de mestrado em 2007. Cujo orientador foi o grande mestre que hoje faleceu, o professor Arruda Alvim. O artigo 170, inciso 3 da Constituição Federal, diz lá claramente que a propriedade cumprirá sua função social, ou a função socioambiental da propriedade. Nós vamos discorrer aqui sobre o que é a propriedade, mas dizer o seguinte, que função social é nada mais, nada menos do que, ao fazer uso dos recursos ambientais, saber que não é só você que faz uso do bem ambiental e de suas potencialidades, mas toda a sociedade. E cumprir a função social significa responder. Todos estão sendo beneficiados com os produtos deste uso, porque se eu extraio desordenadamente, eu não estou pensando com a sociedade coisa nenhuma. Só estou pensando no meu umbigo. E aí vem os reflexos da norma jurídica. Ao lado da função social da propriedade, nós temos a função social da posse, que no uso correto da propriedade, a posse ganhou destaque e relevo no artigo 228, parágrafo 4º e 5º do Código Civil Brasileiro. Olha que coisa linda, hein? E no artigo 182 da Constituição Federal, quando trata da propriedade rural. Então, embora tudo isso seja bonitinho, é preciso dizer que a ordem econômica é uma ordem econômica de proteção aos recursos ambientais. Porque está lá no artigo 170 da Constituição. E por isso que muitos empresários no Brasil advogam a tese de que as normas ambientais no Brasil são muito rígidas. Imagine se não fossem, né? Sendo rígidas, ainda acontecem tantas irregularidades, imagine os senhores se não fossem. Portanto, o Estado econômico é o Estado capitalista, que deve ordenar a sua ação de produção de capital à luz da necessidade de preservar o meio ambiente, tal qual imposto pelo artigo 170 da Constituição Federal. Então, finalizando esta aula de hoje, eu gostaria de dizer o seguinte: princípios são bases estruturantes de sustentação do direito e do direito ambiental. E é em razão deles
que as normas jurídicas se positivam com categoria e autoridade. E não são só palavras minhas, um pouco do meu discurso, mas lições filosóficas do saudoso professor Miguel Reale. Então, se eu pensar em proteção ao meio ambiente, eu devo pensar na pessoa humana, em suas necessidades vitais e nas necessidades vitais das próximas gerações. Essas medidas se impõem diante da necessidade de que este mundo deve ser preservado, porque senão a espécie humana, cedo ou mais tarde, deixará de existir. Eu abro aqui por uns 5 minutinhos para um breve diálogo com os senhores e fico às ordens. Oi, professor, deixa eu aproveitar Rosane, perdão. Depois precisa passar aqui o WhatsApp para a gente colocar lá no grupo da turma. Eu passo para ela, tá, doutor? Tá bom. Em relação à aula, tá um show, né? Agradeço. Doutoras, PDF aberto aqui, acompanhando sobre todos os princípios. Obrigado. Doutora Rosane, doutora Evonete, querem fazer alguma referência? Ok. Oi, doutor. Bom, gostei muito da aula, tá? E, se é possível, eu vou continuar acompanhando. Obrigado. Muito bem, então nós vamos prosseguir na nossa segunda parte de hoje e tratar do licenciamento, da competência em matéria ambiental. É um assunto interessantíssimo, já foi mais interessante no início da construção das bases de sustentação do direito ambiental e quando nós tínhamos muitos problemas e não havia ainda a consolidação dos entendimentos que hoje são consolidados. Porque é engraçado, vocês que são operadores do direito sabem, às vezes a norma jurídica fala que deve ser daquele jeito, mas o operador do direito acha que tem que ser do jeito dele. Portanto, constrói teses onde não existem. Para quê? Para postergar o direito do cliente ou para dificultar, né, vamos dizer assim, a compreensão daquilo que é correto. Por quê? Porque isso vai lhe gerar algum benefício cedo ou mais tarde. Então, vamos lá. Quando nós falamos em competência, nós falamos do quê? Olhem para a terminologia competência. Vem de competir, mas não de competir no elemento esportivo, mas de ser atribuído a alguém o dever, a obrigação de realizar alguma coisa. Então, quando eu falo em norma de direito ambiental, eu falo assim, olha, quem é competente para expedir uma licença ambiental para uso de determinada atividade econômica? Opa, eu vou buscar na norma jurídica, nos órgãos públicos, quem deve expedir a certidão de licenciamento. Então, no exercício da atividade econômica, eu devo perquirir quem é competente para expedir a minha licença, apta a garantir a instalação do meu empreendimento econômico e a autorização para o seu funcionamento. Então, no direito ambiental, nós encontramos regras de direito administrativo que dizem referência ou fazem referência às licenças ambientais, mas que está no contexto da competência do órgão público que deve expedi-la. Portanto, o artigo 225 da Constituição Federal vai nos dar esta situação. Mas o tema da competência, senhoras e senhores, ele está diretamente relacionado à competência constitucional dos órgãos dos estados. E aqui dos estados que eu falo é do estado enquanto União, estados e municípios. Portanto, nos entes
políticos em suas três esferas. O artigo 22 da Constituição Federal relaciona os conteúdos de competência exclusiva da União para legislar sobre água, energia elétrica, jazidas de minério, minas e demais recursos minerais. Os índios e suas atividades. Então, nós estamos diante de uma competência exclusiva que cabe à União. O Estado propriamente dito, ele não pode legislar sobre jazida, mas, havendo uma norma federal, ele pode editar um decreto estadual para estabelecer a forma de como deverá ser feito o Estado. Pode, claro, no direito, aquilo que não abunda, não atrapalha, né, o princípio jurídico. Para o professor José Afonso da Silva, ele diz: a União resta uma posição de supremacia na questão da produção da norma de direito ambiental. Então, a primeira competência é a competência da União, né, uma competência de supremacia, porque a União é o órgão, né, é o órgão maior na topologia constitucional. A ele incumbe a Política Geral do Meio Ambiente, Lei 6938 de 81, que foi criada no governo Figueiredo, no governo de transição aí do regime militar. Só nisso já se tem uma base sólida para o estabelecimento dos planos de proteção do meio ambiente. Tá? Muito importante isso. O professor José Afonso da Silva, grande constitucionalista, ele disse: a competência privativa de legislar sobre as águas e energia, estão no artigo 22 da Constituição, também são pertencentes à União. E aqui, senhoras e senhores, quando nós falamos de competência da União, nós estamos falando de administração direta e centralizada. Olha que importante aí o decreto 200, né, de 67, quando trata da descentralização administrativa das competências, ok? Competência concorrente para a produção legislativa e para a expedição de licenças ambientais está no artigo 24 da Constituição Federal. Então, compete à União, diz o artigo 24, leiam aí, aos estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente, direito tributário, financeiro, papapá. Quarto, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Então, lá há pouco nós falamos da competência, né, da supremacia constitucional. Agora, a competência concorrente, ou seja, além da União ter competência exclusiva, o Estado também pode legislar. Sobre o quê? Sobre caça, pesca, fauna, conservação natural. Na conservação natural, nós veremos em aula própria a questão das unidades de conservação ambiental, defesa do solo, como, por exemplo, nós vamos ter uma aula própria sobre resíduos sólidos, a questão da norma federal e das normas estaduais. Então, algo muito importante aí nos espera pela frente. O patrimônio histórico, artístico, paisagístico também é de competência concorrente, pode a União e pode os estados, e também pode os municípios. Mas os municípios, só em caso extremamente específico. Por exemplo, esqueci um nome interessante, um sítio arqueológico, por exemplo. Vai lá na cratera do Colônia, no extremo sul de Parelheiros, na cidade de São Paulo. Alguém descobre um sítio arqueológico lá de dinossauros, répteis, de 10 milhões de anos atrás. Opa, é um sítio arqueológico que está na competência municipal e, embora o Estado tenha competência concorrente com a União, o município também pode. Por quê, professor? Pelo artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, o direito local é uma obrigação e uma competência
do ente municipal. Olha que interessante, tá? Dito isso também, senhoras e senhores, cabe à União, os estados, ao município, a obrigação de preservar o meio ambiente. Obrigação e responsabilidade concorrente. Compreensão do tema da competência. Do mesmo modo que explicou a professora Granziera Canotilho e Leite, Morato Leite, diz: as normas gerais devem estabelecer princípios fundamentais, dotadas de generalidade e abstração, cabe que a Constituição Federal, que não incide no campo da atuação dos estados. Não podem especificar situações locais da natureza, mas podem genericamente dizer o que é. Jazidas, ouro, petróleo, mas quem pode dizer mais especificamente? O Estado. Por exemplo, a União pode legislar sobre a bacia hidrográfica da Guarapiranga, da Binnings? Não. O pessoal lá não tem nem noção. Mas pode legislar principiologicamente, como pela Política Nacional de Recursos Hídricos. E aqui caberá, como nós temos uma lei específica no Estado de São Paulo sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, nós temos também uma lei que trata, por exemplo, do manancial da represa do Guarapiranga. Portanto, é uma questão de competência local, mas em nível estadual. Por quê? Como se trata de uma represa, ela está sob a competência da região metropolitana da cidade de São Paulo, tá? E, portanto, uma competência concorrente. E, por fim, meus amigos, competência comum em matéria de direito ambiental. Refere-se à competência de todos os entes da federação, União, estados e município, artigo 23 da Constituição, que diz: é competência comum dos estados, municípios, Distrito Federal, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, monumentos, paisagens naturais, etc. E, por fim, impedir toda forma de destruição e de degradação do meio ambiente, preservando as reservas florestais, a fauna e a flora, e, portanto, de uma forma muito clara e muito ampla, essa competência é uma competência que está no artigo 23 e 24 da Constituição Federal. E, por fim, a competência municipal, que muitos já falaram que não existe a competência municipal, como se o município não fosse importante. Claro que é. É a competência do município, artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Cuidar principalmente do planejamento territorial do município, uso e ocupação do solo. Veja que nós temos uma lei federal, que agora não me recordo, nós temos uma lei federal de uso e ocupação do solo, e que os municípios, por força do Estatuto da Cidade, Lei 7.250, se não me engano, tá? Estabelece a forma de uso das potencialidades de uso e ocupação. E além do artigo 182 da Constituição Federal, que fala das cidades. Portanto, o artigo 30 da Constituição Federal, nos dias atuais que eu digo, dos últimos 30 anos, tem muito mais validade e eficácia por força do quê, professor? Por força daquilo que lhe foi outorgado com o Estatuto da Cidade, ok? Com o dever jurídico que tem as cidades com mais de 20 mil habitantes de criarem o seu plano diretor para ordenar a cidade, a forma de uso e ocupação das cidades. Ok, meus amigos? Então, esse tema da competência, nós vamos voltar também quando nós falarmos e tratarmos da questão do licenciamento ambiental, onde nós vamos falar desses 3 níveis de competências no âmbito do direito ambiental
e das normas de proteção do meio ambiente. Dito isso, a aula de hoje dou por o conteúdo aplicado e aguardo os senhores ainda hoje para eventuais indagações. Um por vez. Se não tiver ninguém a perguntar, eu devolvo a palavra ao doutor Stephenson, nosso presidente da UASA. Bom, professor, só um segundinho aqui, peraí. Bom, professor, estou muito feliz de ter participado dessa aula extremamente importante, vamos dizer assim, em qualquer ramo do direito, né? Princípios e competência. Em direito ambiental aqui, hoje, falo por mim, eu tenho certeza que todos que estão participando e todos que vão assistir depois a gravação entendem o valor desse conteúdo, né? Aproximadamente mais de 10 princípios tem ali, né? Exatamente. E a parte de competência. É matéria para a gente estudar mais um pouco, inclusive, né? Então, sou muito grato aí pelo professor. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, doutor. Então, eu me despeço de todos vocês. Muito boa noite. Na próxima quarta-feira, nós estaremos de volta. Um grande abraço a todos. Então, vou encerrar aqui. A Rosane, depois você me manda para colocar no grupo, né? Perfeito. Ivonete, se tiver algum amigo aí nas Minas Gerais queira participar, me chama no particular. Obrigado a todos pela presença.